número inteiro, né? Não tem só, não vai sobrar sempre. Então, o resto que a gente encontraria nessa divisão seria a quantidade de casas que o aluno iria pular. Então, se ele tiver no número 43 e jogasse um dado e tirasse 5, quando ele fizesse essa divisão, que o divisor seria o 5 e o dividendo o 43, iria restar 3, né? Então, ele iria pular 3 casas, certo, gente? Então, com isso, o autor também, no livro do professor, também diz que o professor pode trazer problemáticas para o dia a dia de sala de aula, sugerindo que ele fizesse assim: se o aluno está na casa 36 e ele joga um dado e tira 5, para qual casa esse aluno iria? Então, ele poderia incentivar os alunos a pensarem de outra forma também, de um jeito mais expositivo, que aí faria a modificação desse jogo, certo? No livro do 7º ano foram analisados 6 livros, onde eram em 4 capítulos distintos e em 2 capítulos foram sugeridos 2 jogos. E cada jogo desse trazia as suas habilidades correspondentes na BNCC. Em todos os jogos do livro, ele traziam as habilidades. Por isso que eu enfatizei muito, porque é algo de suma importância, né? Para a gente saber de onde está se baseando. Nesse capítulo que foi encontrado esse jogo, que foi o 6º capítulo, o capítulo falava de simetria axial e o jogo também falava sobre isso. Nesse jogo, os alunos iriam ter que se ficar em duplas e iriam fazer papeizinhos do A ao T, que seriam sorteados para cada aluno, quando fosse sua vez, ele pegar seu papel, escolher um papel e a letra que ele tirasse seria a figura que ele iria analisar. Ele iria ganhando pontos a cada vez que ele acertasse se era simétrica ou não. Não importando que se ele errasse, iria passar a vez de toda forma. Mas se acertasse, ele ganharia o seu ponto. Nesse jogo, o autor ele sugere que os alunos eles podem fazer novas figuras para serem analisadas e também sugere que o professor, se houver muita dificuldade em sala de aula para o entendimento, ele pode trazer as figuras já recortadas para que assim os alunos possam analisar manualmente se há simetria ou não. Ok? No livro do 8º ano, a gente teve uma problemática muito grande, porque é um livro que tem 8 capítulos, mas só foi abordado um jogo. Então, é algo muito questionável, né, para o ensino de hoje em dia, já que a gente precisa tanto de formas lúdicas para incentivar, já que a matemática em si já é algo que os alunos têm um certo preconceito. Então, o jogo, ele iria incentivar o aluno a ter uma nova visão sobre aquilo que ele está estudando. Tirar aquele negócio de que a matemática é muito difícil. E no livro do 8º ano já foi algo muito complicado. O livro só trazia esse jogo, que era no 6º capítulo, e ele abordava o assunto de área de figuras planas. Esse jogo é uma roleta, onde o professor precisaria de um dado, uma caneta e um clipe para poder jogar. Ele poderia usar a roleta já do livro, iria apoiar o clipe no centro e o lápis só para segurar o clipe e girar. Quando o aluno, em qual figura que o aluno pegasse, ele iria jogar um dado e o número correspondente iria ser algum dos comprimentos ou algo que ele iria precisar. Se fosse no caso do retângulo, ele iria jogar o dado 2 vezes para saber a medida do comprimento e da largura, certo? Então, é igual a desse jeito. Então é um jogo muito prático de se usar em sala de aula, porque os materiais que são necessários é de fácil acesso. E uma modificação que o autor sugeriu no livro é que poderia se fazer um dado com números decimais para que eles também trabalhassem com essa área de números decimais. O vencedor desse jogo iria se dar pela quantidade, pelo número da área. Eles iriam ver se no retângulo ele tirou 50. No final, ele iria somar todas as suas áreas e quem tivesse uma maior área, o maior número, iria ser o vencedor. No livro do 9º ano, teve uma grande problemática também, pois só foram encontrados 2 jogos em todo um livro que tinha 9 capítulos. Então, isso aí já é bem complicado. E todas as suas habilidades que tinham nos jogos eram correspondentes à BNCC. Ele trazia as habilidades correspondentes à BNCC. Nesse jogo, ele trata o assunto de semelhança de figuras. Ele também seria em dupla e os alunos iriam confeccionar cartinhas do A ao J, essa é do A ao J,
do A ao J, que iria ser sorteada, e a carta que o aluno pegasse, ele teria que ver se a figura que ele está analisando tem semelhança. Se tem semelhança, ele teria que saber também aplicar a razão para identificar a quantidade de pontos que ele iria obter, para no final somar seus pontos e poder saber quem seria o vencedor. Nesse jogo, o autor ele não sugere nada que poderia incentivar ou modificar esse jogo. Ele só diz que os alunos também poderiam trazer outras figuras para serem analisadas. Considerações finais. Com esse estudo foi possível notar que o autor realmente utilizava o jogo atrelado ao ensino de matemática. Em alguns casos utilizava pouco, mas em si utilizava, né? E uma fragilidade encontrada foi realmente essa que foi com o 8º e com o 9º ano, onde ele no 8º ano só trazia um jogo e no 9º ano só traziam 2 jogos. Os jogos que foram abordados, eles realmente abordavam o conteúdo proposto no capítulo que eles se encontravam. De uma forma coerente, o primeiro jogo, que seria o do 6º ano, ele poderia ser melhor abordado mais para incluir todo o assunto, mas mesmo assim ele abordava o assunto de divisores de uma forma coerente. E incentivava também que os alunos aprendessem de uma forma mais lúdica, né? E uma fragilidade dos jogos em si era que todos envolviam problemas matemáticos diretos. Não teve nenhum jogo encontrado em todo o livro que lembrasse algo do cotidiano do aluno, que trouxesse para mais próximo dele. Era sempre cálculos diretos, por isso que eu não citei nenhum jogo que fosse de outra forma. Todos eram mais diretos. E com isso entendemos que os objetivos que nortearam essa pesquisa foram alcançados.